Olá, pessoal. Hoje eu estou muito feliz e honrada em ter aqui conosco Ednar Sacramento. Eu encontrava ele todos os dias na XP e falava: Ednar, você vai gravar um podcast conosco. Eu quero que você venha participar do Ébano Cast. E hoje, finalmente, chegou o dia. Saiu, com certeza. Devo, não nego e pago, tá? Ai, que bom. Estou muito feliz de tê-lo aqui conosco. É uma honra. Te admiro muito. Aqui na Ébano, todos nós sempre assistimos quando você estava no Investor Monday, toda segunda-feira. Então, assim, você realmente é fora de série. Então, muito obrigado, Érica, pelo convite. Você comentou da XP, mas foi na XP e também em Montevidéu, se eu não me engano, que nós cruzamos lá. Você falou, então eu cruzo você em tudo quanto é lugar e eu falo, ó, você vai gravar o Ébano Cast. E bom. Finalmente a gente está virando o ano e tendo a oportunidade de tê-lo aqui conosco. Muito bom, excelente, parabéns pelo projeto. É um projeto que, na minha percepção, ele comunica muito com a forma com que as pessoas utilizam os canais hoje. E é muito importante porque a gente consegue falar a linguagem do mercado financeiro para as pessoas no geral. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu queria iniciar você contando um pouquinho da sua trajetória para todo mundo. Eu te conheço, mas eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência. Como é que você chegou aqui no mercado financeiro? Como que o Ednar caiu no mercado financeiro, não é verdade? Isso. Olha, a minha carreira profissional ela tem duas etapas. Pré-mercado financeiro e depois o mercado financeiro, que começou no final de 2006. Tá. Comecei a fazer um estágio na antiga BMF. Olha. E eu, diferente de muitas pessoas, eu não cresci com aquela aspiração de trabalhar no mercado financeiro, né? Não tinha pessoas da minha família que eram no mercado financeiro. E, poxa, a carreira ela foi se desenhando e apareceu uma oportunidade de estágio, eu agarrei e era na antiga BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro. Que legal. E foi super interessante porque eu comecei ali na época da faculdade e fiquei até 2014. Lá fiquei quase 8 anos na Bolsa, trabalhei no Pregão Vovós. Nossa, bastante tempo. 8 anos. Exatamente. 7 anos e meio, na realidade. Fiquei lá até... E foi... A primeira etapa foi super interessante porque fiquei até o último dia do Pregão Vovós da BMF, vi apagar as luzes. Olha. Aí saí do Pregão BMF, fui pro Pregão Bovespa, né, que era já era um mega bolso, o pregão eletrônico. Foi uma experiência muito boa, mas a minha visão de mercado financeiro, eu sempre me achei comercial. Tá. Por quê? Talvez era um cara mais simpático, falava melhor com as pessoas, e a bolsa era um pouco mais restrita, né? Era de operações, era um ambiente um pouco mais formal. Sim. E aí, por conta disso, eu pulei o muro, pedi demissão em 2014, virei agente autônomo. Olha. O primeiro escritório que eu trabalhei foi um escritório que hoje ele não existe mais, ele foi consolidado, foi um escritório chamado Eminigro. Que legal. E depois trabalhei na Conexão BR, então fiquei como agente autônomo entre 2014, segundo semestre, até 2017, maio. Que legal. Quando saiu o deal do Itaú com a XP, né? A XP comprou a parte do Itaú. Tá. E aí me convidaram para ir para o Itaú. Eles estavam montando uma mesa que era investimento 360. Tá. E aí eu fui trabalhar como assessor no Itaú. Foi uma experiência muito boa. Você chegou aí para o Itaú? Fui pro Itaú, Então foi bom que você aprendeu lá e depois veio para a XP, é isso? É isso. Na realidade, quando eu cheguei lá em 17, eu já era assessor. Então, por exemplo, CDB de terceiros, debêntures, CRI, CRAS, fundos, né? Lembro que a gente tinha em 2014 e 15 o fundo do ADA, né? Isso, o famoso ADA. Do ADA, né? O fundo verde, que eram fundos abertos ainda, do multimercado. Quando eu cheguei lá, estava começando, então não tinha muita coisa. Tá. Foi uma experiência muito boa, mas foi uma experiência curta. Eu fui assessor e operador de mesa lá, fui para a corretora. Você também trabalhou na mesa lá, então? Itaú, fui operador de mesa lá, uma experiência curta. E aí, em 2019, Faria Lima, aí prédio do Itaú, perto da XP e BTG, né? Quase na mesma esquina ali, né? E aí eu, atravessando a rua, encontrei uma pessoa que tinha trabalhado comigo no Itaú, que estava na XP, falou, cara, vem pra cá, a XP Matriz vai crescer e tal. Eu falei, XP Matriz? Já fui XP, outra jornada, mas não tinha essa visibilidade. Deu certo, entrei na XP em 19, e aí tive 3 grandes ciclos na XP. Tá. Primeiro ciclo entrei como assessor, assessor e líder. Tá. Segundo grande ciclo, fui convidado para ir para uma área que era uma área que ela nasceu para ajudar na formação de novos assessores. O Bicho estava expandindo. Sim. Uma área chamada Advisory Academy. Tá. E aí eu fui para essa área, fui o primeiro a ser convidado para essa área, foi super legal a experiência. Fiquei 3 anos nessa área, que estava dentro do time de estratégia. Tá. Então esse foi um ciclo super legal. Eu saí um pouco da linha comercial, comecei a ter uma visão um pouco mais estratégica, uma visão um pouco mais voltada para formação, capacitação e engajamento do assessor. Tá. E agora, em 2024, eu fiz um movimento no final do primeiro semestre,
sair do público-alvo assessor e vir para o público-alvo cliente final na XP Educação. Então, legal. Hoje eu atuo na XP Educação, uma parte com formação de assessor e também uma parte no resgate de algo que para a XP é muito importante, que é a educação. Ou seja, a XP começou com uma educação lá em 2001 e efetivamente uma das missões que eu tenho junto com o time é como que a gente resgata a pauta de escola de mercado financeiro para disseminar a educação fora o público-alvo assessor, olhando mais para cliente final. E essa é um pouco da minha jornada. Que legal, que diferente. Então, você teve a oportunidade da formação do assessor e agora é a formação para o mercado. Exatamente isso. E comparando essas duas experiências, o que você acha que ambas têm em comum ou que te marcou tanto? Tem algum exemplo nessa sua trajetória de formação de assessor que você olha, nossa, que orgulho de ter alcançado isso ou ter impactado a vida de alguém? Olha, eu tenho algumas pérolas que eu carrego na carreira que foram super importantes. Uma delas, em 2022, eu tive a oportunidade, tinha um prêmio de melhor assessor e também tinha um prêmio de melhor instrutor. E eu ganhei o prêmio de melhor instrutor daquele ano. E foi super importante porque foi o ano que a gente começou um projeto no B2C, que era um projeto que ele pegava pessoas que eram de fora do mercado, literalmente. Que nunca tinham trabalhado no mercado financeiro. O cara veio da aviação, o cara chefe de cozinha, o cara veio da Raizen. A gente passava por um processo a partir de um perfil comercial. Tá. E essas pessoas vinham para a XP. E quando eu chegava na XP, caía no Ministério de Informação, que era comigo. E aí foi super legal. Tem pessoas que hoje são meus amigos. A gente criou uma relação muito boa. Muitos deles são na XP. E a evolução entre pegar uma pessoa que, em tese, não sabe nada... Eu sempre provoquei. Falei, olha, não tem que saber de produto. Foca no relacionamento. Porque no treinamento, assim como a pessoa chega na XP, qual que é a ânsia dela? Eu vou querer ensinar para o meu cliente o que é um CDB. Mas eu não sei o que é um CDB. Tá. Eu falo, não se preocupe. O que importa é não é você saber o que é CDB para explicar para o seu cliente. É você entender o que importa para o seu cliente. É muito mais uma abordagem comportamental. Sim. Então, foi um trabalho de moldagem, ali, de reconstrução, para que as pessoas entendessem que não é saber de fundo, de ações, de CDB o mais importante. O importante é fazer as perguntas certas para entender o que importa para você, Érica. É lógico. Para sua família, para o seu curto, para o seu médio, para o seu longo prazo. E a partir daí, desenhar um plano mais elaborado. Então, tem pessoas que, poxa, eu tenho proximidade. Essa foi a parte mais legal. Quando eu olho essa esteira, que é uma esteira um pouco mais mar aberto, eu confesso que o meu trabalho hoje ele não é direto com os... O cliente final, né? Com os clientes. Mas é um trabalho que é um trabalho massivo. E a grande oportunidade que eu vejo, por mais que a gente tenha passado os últimos 5 anos, quando eu olho de 2020, 21 para cá, 24, 25, a gente teve uma evolução absurda de pessoas que disseminam o mercado financeiro, de pessoas que disseminam educação financeira. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei lá em 2006, eu quis tirar uma certificação. Não tinha CPA 10, CPA 20, não tinha nada. Sim, lembro era operador Bovespa, operador BMF. Tá. E aí uma das pessoas, eles me deram uma apostila, que era uma apostila feita pela própria bolsa, usada, já estava bem rodado do pregão. E um cara me deu um livro, porque eu trabalhava na BMF, que era um livro do John Woo. Eu tenho esse livro até hoje em casa. Muito legal. Pai dos Derivativos. Ou seja, o livro em inglês. Falei, cara, mal sei falar o português. Você me veio com o livro em inglês para aprender sobre o mercado financeiro. E não tinha outro caminho. Tá. Hoje, as pessoas vão na internet. Tem Thiago Nigro, Nath Arcuri, Fernando Ferreira, Paulo Spire, que são nomes relevantíssimos. Lá atrás não tinha. Mas mesmo com toda essa oferta de conteúdo, eu percebo que as pessoas precisam de direcionamento. E hoje talvez o problema seja outro. Eu brinco que é no mercado com fome. Quando você vai no mercado com fome... E o excesso de informação também, né? E só pegando um gancho que você falou, porque aqui na Ébano... Nossa, tá um barulhinho aqui. Calma aí, pronto. Mas só para fazer um paralelo, aqui na Ébano, nós também atraímos profissionais que não são do mercado financeiro. Tá? Nós temos vários profissionais, por exemplo, temos um que foi advogado, outro que trabalhava, engenheiro da Poli, que trabalhava na GE e quis fazer uma transição de carreira, outra que trabalhava numa consultoria, Ed Kearney, mas queria... E o que a gente percebe realmente é a pessoa que tem relacionamento e que sabe buscar o que o cliente precisa, porque produto é commodity. Produto aqui, a gente tem várias pessoas aqui que sabem desenhar, que ajudam a construir aqui na Ébano, é tudo feito a 10 mãos, ninguém constrói, o cliente não é um número, o cliente realmente, toda definição de alocação
é definida através do comitê de alocação nosso. Então, assim, tudo Curadoria é feito... ali na ponta da agulha. Então, a gente, qual é o perfil do cliente? Vamos conversar, vamos fazer reunião em conjunto, porque pega a pessoa que conhece o cliente com um especialista. Excelente. Então, assim, você falando me fez lembrar que é muito parecido. Muito legal, concordo. E aí, eu acredito que, Érica, exatamente o momento que nós estamos, são tantas as informações que as pessoas já não sabem ao certo o que efetivamente é melhor, né? Assim, um pouco da analogia que eu brinco sempre. É no mercado com fome que você quer comer tudo, né? Você não consegue ser direcionado. E aí o passo 2, no geral, eu brinco, tudo é 2x hoje. 1x5, 2x, tudo muito rápido. A gente quer tudo para ontem. Só que para falar de dinheiro, para falar de longo prazo, não dá. Então é importante, sim, a gente fazer um trabalho com a curadoria, com cuidado, com direcionamento para cada necessidade. E aí, no tempo, a gente começa a colher um resultado melhor. Então, quando eu trago para o mar de potencial, para o mar de oportunidades que eu vejo hoje, é isso. Eu vejo que tem muita gente fazendo educação, ótimo, mas sei lá, Tesouro Direto, todo mundo fala, será que o Tesouro Direto cabe para você, para mim? A gente não sabe. Aí o trabalho que você comentou é entender da pessoa e entender um pouco mais, uma linha mais especializada. E para isso, não tem como. Eu não conheço uma pessoa hoje que fala bem de renda variável, fala bem de renda fixa, fala bem de fundos, fala bem de internacional. São muitas coisas. O mercado é gigante. Então, a ideia é que, de fato, se um bom profissional, se uma pessoa tiver um bom direcionamento e uma clareza dos objetivos, com esse direcionamento estratégico, aí dá para montar uma estratégia super assertiva para o longo prazo e trazer sucesso. É um pouco do comentário que você fez, né? Casamento, não tem jeito, né? Eu brinco que é o casamento que ele tem tudo para dar certo. Que legal. E aí, assim, agora você está com foco no cliente, né? Mas não no cliente final. Você está disseminando o conteúdo da XP para os clientes. Seria isso, Ednar? Na verdade, não. Para ser um pouco mais objetivo, dentro da XP Educação, a gente criou um braço chamado Escola de Mercado Financeiro. Tá. Essa Escola de Mercado Financeiro ele tem 2 núcleos. Um núcleo é o Programa de Formação de Assessores. Tá, esse eu conheço bem. Esse núcleo você conhece bem. E esse núcleo para a gente é muito importante, porque o mercado ele é carente, o mercado ele é muito pequeno, e o mercado, ele mesmo sendo carente e pequeno, eu acredito que ele já está numa mudança. Né? Quando eu falo mudança, você está nessa jornada de assessoria há mais tempo. Né? A gente talvez, um assessor hoje com 5 anos é considerado um assessor mega experiente. Tem muito assessor novo, 1 ano e meio, 2, porque o mercado está crescendo e cresce bastante nos últimos 2, 3 anos. Mas quando eu olho os números absolutos de assessoria no Brasil, assim, o mar de oportunidade é muito maior. A gente tem hoje, a XP são 18 mil assessores na XP, mas quando a gente olha, por exemplo, a Ancor, que é a certificação que forma o assessor autônomo, o assessor de investimentos, são acho que 26 mil ativas. Quando eu cruzo esse número com o número de corretores de imóvel, quando eu cruzo esse número com outras áreas, com contadores, ou seja, é um número que é muito pequeno no Brasil ainda. Então, uma das verticais que a gente tem dentro da Escola de Mercado Financeiro é o Programa de Formação de Assessores. A gente tem, inclusive, uma meta bastante audaz de formar mais pessoas. E aqui eu faço um trabalho que é um trabalho complementar à estratégia da XP. A XP tem um trabalho de fomentar os escritórios para ajudar ali. Tem a figura do GEN, né, que é o gerente estratégico de negócio. E, claro que, por exemplo, a expansão é uma caixinha. Poxa, o escritório tem aqui o programa de expansão. Eu venho com toda a parte metodológica para ajudar a formar melhor esse profissional, para que ele fique 100% enquadrado, especializado dentro da estrutura de regulamentação, tire a certificação e, de fato, a gente consiga que era um profissional mais completo. Por que eu falo completo? Porque hoje a gente também começa a abordar outros temas, né? Não é só renda fixa e renda variável. É planejamento financeiro, é questão tributária, questão sucessória. Mercado internacional. E qual o prazo que você acha, pela sua experiência, Ednar, que um profissional que não era do mercado, quanto tempo que você acha que esse profissional ele consegue? Bom, agora ele realmente é um profissional completo. Boa, legal. Eu, particularmente, eu vejo um profissional completo, período de maturação, até brinco, né? A gente não tem nada estruturado em pedra, mas eu brinco que o profissional completo, ele tem uma série de estágios. Sim. Eu vejo o profissional completo, profissional com 1 ano e meio, 2 anos. Tá. Porque ele passou vários estágios. Sim. Até brinco bastante, a gente usou muito isso dentro da nossa esteira de formação.
tem questões comportamentais, a gente comenta muito de um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, né? Que as pessoas começam, aí você fica ansioso, meu Deus, vai dar certo, uou, tal, aí começa a executar atividade. Aquela empolgação, ela começa a ir embora, porque ela vê que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, e aí vem a frustração. Então, é como que a pessoa lida com a ansiedade do início, com a frustração do meio tempo, com as dores do cliente, porque efetivamente é muito mais sobre uma esteira comportamental do que uma esteira técnica. Sim, eu concordo plenamente, porque tem que ter persistência e resistência. Né? Eu acho que só tem sucesso nesse lado de cá quem persiste, porque é difícil. Eu estou aí mais de 30 anos, né, nesse mercado financeiro, na XP há mais de 5, e assim, vence aquela pessoa que é resiliente e que persiste. Né? Não é fácil, e é por isso que muitos desistem no meio do caminho, né, Dinar? Concordo. E aí, aproveitando esse gancho, por exemplo, eu queria saber qual o impacto mais transformador para você, né, que você já presenciou na vida de um assessor. Olha, 2. São várias, mas eu vou trazer 2 aqui, porque 2 que, na minha percepção, foram muito importantes por uma questão material e de fato, isso marcou até mesmo minha trajetória. Uma vez, o mercado financeiro ele é maluco, porque ele é muito pequeno. Eu acho que o mercado ele é muito acessível. Sim. O que importa é a dedicação das pessoas. Sim. Hoje tem conteúdo no YouTube, dá para aprender a custo zero, custo da internet. Então, o mercado ele é acessível, o mercado financeiro. Trabalhar numa instituição, aí vai depender dos acessos, enfim, do conhecimento e da procura pela pessoa. Uma vez eu tinha acabado de terminar um treinamento, estava na XP, imagina, estava no topo da cadeia que a XP Investimentos, foi disruptivo lançar a plataforma, melhor assessoria do Brasil, quinta marca mais valiosa, e estava lá, e aí de repente fazendo um tour, né, porque eu sempre gostei de fazer um tour para mostrar as áreas para as pessoas, 20 pessoas andando comigo, uma ficou. Até lembrei dessa história essa semana. Quando eu olhei, falei, poxa, vem cá, meu caro. E ele de costa. Aí eu fui até ele, coloquei a mão no ombro, a hora que ele viu, um homem, né, 30 anos, a hora que eu coloquei a mão no ombro dele, que ele virou, tava chorando que nem criança. Juro. Falei, tá tudo bem? Ele falou, cara, olha onde eu cheguei. Ai, que fofo. Minha cidade tem um prédio. Olha. E ele tava vendo, assim, era uma visão da SP que você via São Paulo, vários edifícios, né? Eu falei, cara, legal. Ótimo. Que é emocionante, né? Você saber que, né, muda a vida das pessoas. Muda a vida, assim, essa parte é a parte mais legal. E tem uma outra parte, eu comecei na linha de treinamentos em 2021, mas eu já fazia treinamentos anteriores, né? Porque eu trabalhei em escola de certificação CPA 10, CPA 20, eu já trabalhei... Jura, tudo isso, então. Já fiz algumas coisas nesse mercado financeiro. E aí veio trabalhar comigo uma pessoa, veio treinar comigo uma pessoa que ela já tinha feito um treinamento preparatório de certificação antes. Ela já estava no mercado financeiro, só que num outro player. E ela falou, cara, legal, muito bacana estar aqui com você. Já te conheço de outros carnavais, você é uma referência para mim. Inclusive, depois que eu fui pro mercado financeiro, consegui tirar a certificação, tudo certo. Ganhei 5 vezes mais. Comecei a ajudar minha família. E, poxa, esse ano muito legal, consegui levar minha família para Disney. Olha, então, assim, que legal. São poucos casos, né, que realmente marcam bastante. Eu tenho alguns desses que eu falo, puxa vida, eu lembro desse, eu lembro daquele. Que legal. Então, e são pessoas que eu cruzo com certa recorrência. Que legal. Então, eu acho que isso é o mais gratificante, né? Saber que você contribuiu um pouquinho para que essa pessoa atingisse ou realizasse algum sonho. E olha que legal, Érica, eu deixo a provocação para essas pessoas. Eu falo assim, olha, bacana, muito bom que você atingiu mais um checkpoint. Aqui, a gente tem que olhar uma jornada de longo prazo. É isso. E quando eu chego a esses insights, eu falo assim, olha, eu espero que você seja como uma pessoa que eu conheci que trabalha no mercado americano, que é um assessor lá, que está há 26 anos na carreira, que ele falou, olha, hoje eu sou um cabecinha branca que cuido de pessoas que também têm cabecinha branca. Olha. Porque com 2 anos dá para criar boas histórias com os clientes. Imaginem 25, 30. Isso, e esse mercado é o mercado que a gente tem que explorar. É isso, não, e assim, e o que motiva mesmo você ajudar de forma real, né, as famílias. Então, nós temos vários exemplos aqui na Ébano também de situações em que um conselho nosso fez toda a diferença e assim, e isso é o que faz o meu olho brilhar, de realmente ajudar de forma genuína as pessoas a atingirem os seus objetivos, sejam eles quais, né, eles desenharam, qualquer um desenhou. E aí, aproveitando isso daqui, você também tem vasta experiência em gestão de ativos, né? Antes,
com esse cenário tão confuso, com essas pessoas que não eram do mercado financeiro, porque a gente que tem mais tempo, a gente já passou por várias crises. E a gente sabe que tudo que, ok, está ruim, vai melhorar, assim, é ter a resiliência. Mas essas pessoas, principalmente que vêm de transição de carreira, nunca tiveram oportunidade de vivenciar essas crises. O que você diz para essas pessoas? Muito bom. Na última crise relevante, né? Porque o Brasil, a gente vive ciclos de crise de curtíssimo prazo, né? E, de fato, se não tem uma crise aqui, um risco ali, não é Brasil. Mas, quando bateu a pandemia, eu era assessor na pandemia. Eu fui assessor até dezembro de 20. Depois eu virei líder e fui para a Academy. E é muito bacana, porque, enquanto assessor, eu estava na matriz já. E a gente tinha um fluxo de atendimento que era super intensivo. Super intensivo. Inclusive, a XP, né, teve um caso que a XP antecipou e mudou as pessoas para casa bem no início da pandemia, então começar home office foi super desafiador. E aí eu sempre trago um pouco dessa referência quando eu sou perguntado sobre o que fazer em períodos mais críticos, em períodos de pandemia. Porque a informação, ela é importante. Só que quando a gente está num período de crise, de estresse, a informação ela vira commodity também. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem lá 3, 5 circuit breaks. Sim, eu lembro bem desse dia. Aí a Erika me liga hoje, Ednar, como está o mercado? Olha, caótico, caindo, tá. Aí a Erika me liga amanhã, minha cliente Erika me liga amanhã e fala, Ednar, como está o mercado? Olha, subindo caótico. Depois de amanhã, olha, caótico. Se for para virar um vendor, né, só repassador. Uma pessoa repassadora de notícias, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. E aí eu sempre provoco as pessoas a entrarem em conversas profundas em momentos que são momentos mais profundos. Uhum. Os momentos de maior volatilidade e maior risco. Porque se você está me perguntando 2, 3 dias, me ligando, Ednar, o primeiro fator que eu quero deixar como dica para os assessores e para clientes também, importante, tá? O mercado ficou caótico, tá intenso, o olho do dono é que engorda o gado, coloque um olhar mais próximo dos seus ativos. É super importante isso. Mas mais do que os seus ativos, é importante você revisar os seus objetivos. Sim. Porque se você está com um objetivo de longo prazo, eu quero essa grana é para 5 anos, não vai adiantar você ficar olhando todo dia porque você vai ter dor de barriga. A gastrite vai piorar um pouquinho. Então, esse é o primeiro. Então, é muito mais o acompanhamento e não a ótica sobre a evolução dos ativos. É a ótica sobre a evolução dos seus objetivos. E dos seus objetivos, tudo bem. Pandemia, a gente achava que ia morrer. Eu acredito que a maioria das pessoas, a gente teve esse receio e a gente ficou com imprevisibilidade do amanhã. Será que eu estarei aqui amanhã? Uhum. Então, é uma provocação comportamental, de relacionamento, para revisar objetivos. Dinar, pandemia passou, perdemos algumas pessoas. Infelizmente, perdi meu pai na pandemia. Uma dor muito grande. Obrigado, infelizmente mesmo. De fato, efetivamente, a gente sabe que pela ótica do cliente é muito duro, mas quando a gente busca olhar para dentro com clareza, com objetividade, com disciplina, olhando o que é genuíno para o cliente ou o seu comentário, as coisas dão certo. E por que dão certo? Porque a maior parte dos profissionais, e que eu percebo, aqui é Ednar falando, tá? Uhum. A maior parte dos profissionais, quando o momento fica muito ruim, estressa, eles se escondem. Porque é difícil você receber uma ligação de alguém te ofendendo, de alguém te xingando. Porque talvez você fez a locação e você trouxe um nível de informação. Então, não se escondam. Apareçam, busquem entender o que o cliente é importante. É um momento de crise que você tem que estar próximo. E eu digo o seguinte, por um lado, eu gosto de crise, porque na crise separam os experientes dos novatos. Então, assim, na crise, a gente consegue tranquilizar o cliente, que é exatamente o que você falou. Nós desenhamos uma estratégia de longo prazo, não faz sentido, vai passar, segura. Enquanto que, às vezes, essas pessoas mais jovens, elas não têm repertório para tranquilizar o cliente e, às vezes, é a falta de experiência. E aí se escondem. E sabia que são nesses momentos que a gente recebe maior quantidade de solicitação de transferência de cliente para a Ébano? Eu imagino. Olha que legal. Eu lembrei de 2 casos que foram muito bacanas aqui, eu comentando sobre o período de pandemia. Um deles, eu tinha um cliente que ele tinha conta na XP comigo, tinha conta em 2 grandes bancos no Brasil. Né? E aí, primeira semana me ligou, segunda semana me ligou. Na terceira semana,
eu entrei numa conversa um pouco mais profunda para falar, cara, vem cá. Faz sentido você ficar me ligando toda semana mesmo? Deixa eu entender o que é importante para você, um pouco do tema que eu trouxe aqui agora. Ele trouxe com todas as letras de forma bem categorizada, falou assim, olha, cara, eu tenho reserva de emergência, o ideal que me orientaram num grande banco é para 1 ano, eu tenho reserva para 2 anos. Assim, eu tô bem confortável, eu só quero saber do mercado. Falei, você está confortável? E assim, uma pessoa de 60 anos, tá? Falei, bom, dado que você tem uma reserva excedente, tem projetos? E a gente começou a sondar os projetos. Cara, não tem. Ou seja, eu estava com uma reserva excedente em ativo de liquidez. Para nada. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você tem um perfil que, para esse momento de vida e para o seu perfil, acho que faz sentido você até tomar uma posição um pouco mais arrojada. E aí ele, no começo, estava muito preocupado com a volatilidade, depois de uma conversa bem estruturante, mas uma conversa muito boa, ele saiu de uma parte da renda fixa de liquidez e ele comprou renda variável. Olha. Coisa que era inimaginável. Esse cliente, 4 meses depois, claro que ele tomou risco, estava ciente, mas ganhou bem. Mas ele ganhou bem por uma parte menor, que aí acabou compensando a outra parte da carteira dele que estava perdendo. Sim. E até hoje, não sou mais assessor, mas eu tenho algum relacionamento com ele, ele fala, poxa, mandou mensagem para mim, logo no período de eleições, ele é de São Paulo, falou, será que os ativos, será que a bolsa vai cair mais um pouco para comprar de novo? Olha, que legal. Que é legal, isso, né? Um pouco da disciplina. Então, esse caso é um caso que é muito importante. O outro caso, eu tive um outro cliente também, que ele tinha um perfil bastante arrojado, bastante agressivo, e ele tinha bastante apetite, mas ele não tinha grana. Ou seja, esse outro, ele falou, cara, Dinara, eu já vivi isso em outras crises, eu quero resgatar tudo da renda fixa e comprar tudo em renda variável. Também não faz sentido, calma. Não dá para desestruturar a carteira de segurança, reserva de emergência para comprar, porque aqui, por mais que a gente tenha um preditivo que pode voltar, não é certeza que vai voltar, porque a renda variável varia. É isso. Não é um contrato. Isso. Então, eu tive que segurar, o outro tive que empurrar, sim, mas é muito mais pela lógica comportamental. Então, em períodos de crise, tem que ter um olhar mais, de novo, né, ativo para os objetivos e dá para fazer um trabalho bem assertivo com equipes especialistas. E o que para você, o que é um bom assessor e um assessor excepcional, na sua visão? Olha que legal. Essa visão, eu confesso que essa visão eu tenho mudado ao longo dos últimos 2, 3 anos por questão de gama de serviços, tá? E aí eu coloco isso em 2 grandes tranches. A primeira grande tranche até 2008, 2009, para você investir no verde, você tinha que ter R$1 milhão no Credit Suisse. Sim. Não tenho, não investe. Para você investir no CDB que paga uma taxa um pouco mais gordinha de rentabilidade relativa, não tinha. É isso, não tinha opção. Aí depois a XP montou plataforma, hoje plataforma, de fato, a plataforma de investimentos é commodity. Eu tenho um amigo que ele falou assim, esse dia, falou, caramba, a plataforma de investimento do Banco do Brasil tá boa, né? Eu falei, nossa. Banco do Brasil, Banco do Brasil superando. Não imaginava, né? Não imaginava. Claro que aí eu perguntei para ele, talvez a XP tenha 3, 4 mil ativos, o Banco do Brasil deve ter, vou chutar, não conheço, tá? 20, 30, mas também é plataforma aberta, né? Então, cara, que legal, evolução. Então, essa evolução tá dada, que é a evolução do produto. A gente chega no segundo tema, que é o tema da centralidade do cliente, da principalidade. Então, hoje, na minha percepção, o que destaca um assessor excepcional é o assessor que não é produto, mas ele tem a habilidade de entender as principais necessidades do cliente e conectar com mais itens do ecossistema financeiro. E quando eu falo isso, é a solução do, poxa, é legal. A gente teve um ciclo de juros a 2, estamos indo para um ciclo de juros a 13, 14, né? E a gente sabe que isso é Brasil. Eu até tive um papo recente com a assessora, falou, poxa, cara, tá saindo um pouco de grana porque o cliente quer comprar imóvel. Eu falei, nossa, mas que loucura, porque ao mesmo tempo que o cliente está querendo comprar imóvel, eu vi, por exemplo, o volume de imóveis em leilão no primeiro semestre desse ano explodiu, aumentou absurdamente. Nossa, então é sinal que as pessoas estão dando conta de pagar, né? É isso, então é uma questão de ótica. E aí é um pouco disso. O assessor excepcional, ele vai ter foco no relacionamento, e aí a partir de necessidades financeiras, ele vai conseguir atender o cliente com uma completude maior. Ou seja, vai falar de cenário, vai falar, assessor não fala de orçamento e finanças, não é item de regulamentação, tudo bem. Mas, poxa, as pessoas usam cartão. Não é uma boa entrada para você abordar? Vem cá, Erika, você está conseguindo guardar? Você conseguiu fazer uma reservinha para fazer o PGBL esse ano, dado que você é uma SLT? Como que está a sua... Você consegue entender a sua receita bruta? Não é só para Prev, mas é para orçamento também, para finanças. Então, a centralidade é importante. Na minha percepção, o que torna um assessor excepcional hoje é um assessor que ele vai ter uma abordagem mais ampla, sem apelar, né? Porque no final é isso, tem que ser tudo dentro de uma medida,
E, claro, ele vai conseguir levar isso com muita tranquilidade, sem ser o especialista em tudo. Porque se ele for querer ser o especialista em tudo, vai ter um problema e ele vai ficar no meio do caminho. Na realidade, ele é a pessoa que é o ponto focal e ele vai conectar o cliente aos especialistas. Então, é um assessor que tem uma visão 360 e que ele vai conectar com a mesa de renda variável, com a pessoa de gestão patrimonial, com a pessoa que vai fazer a sucessão. Então, é aquela pessoa que tem a capacidade de identificar as necessidades e trazer soluções. Concordo. Né? Eu acho que realmente eu concordo plenamente com isso. Agora, até porque, só para finalizar o meu comentário aqui, a gente sabe que é um trabalho que, para algumas faixas de renda, ele existe, né? Por exemplo, uma estrutura de multifamily office tem um trabalho mais abrangente. Dá para o assessor de investimentos que tem, por exemplo, uma carteira de alta renda, oferecer um trabalho que ele não é o mesmo do multifamily office, mas ele vai ter as características muito parecidas que é isso, né? Essa centralidade. Então, eu acredito que esse é um caminho muito, muito assertivo para excepcionalidade. E falando um pouquinho de visão de futuro, quando você pensa no futuro do mercado financeiro no Brasil, o que mais te entusiasma e o que mais te preocupa? Olha, futuro de mercado financeiro. Primeiro fator, eu vou olhar o lado positivo, tá? Eu comentei aqui hoje também, nesse bate-papo, sobre um pouco do papel da XP e da contribuição de plataforma Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, entre outros. A maturidade do mercado vai trazer um ganhador. Tá. O maior ganhador é o cliente final. Sim. Porque o cliente final ele vai ter cada vez mais informação, opções. Né? E, de fato, eu vejo o mercado cada vez mais se especializando, concorrência aumentando, e eu acho isso ótimo para o cliente. Claro, cada vez mais o serviço especializado ele vai se destacar. Então, para as pessoas que querem se destacar, tem que ter um serviço especializado, assim como você comentou que tem aqui na Ébano. Então, efetivamente, o principal ganho para o futuro não é só para os profissionais, é para o cliente final de forma massiva. Tá. E eu sei, né, eu tive a oportunidade, eu fui viajar esse ano, eu fui para o Nordeste. O nível de informação das pessoas é diferente. Tá. A gente está aqui em São Paulo, na Zona Sul, né? Então você fala XP. Todo mundo conhece. As pessoas conhecem, né? É mais fácil. Talvez lá onde tem uma família lá em Alagoas, as pessoas não conhecem. Né? Então a gente tem uma barreira de Brasil que ela precisa sim ser disseminada e o tempo ele vai ajudar isso. Então acho que o maior ganho da evolução do mercado financeiro no futuro, ele vai para o cliente final, com mais acesso à informação, focando em centralidade, e claro que, efetivamente, vai ter uma cascata aqui que os profissionais também vão evoluir. Quando eu falo que os profissionais vão evoluir, também comentei aqui nesse bate-papo que eu trabalhei com escola de certificação, né, CPA 1020, que o meu público-alvo eram bancários. Tá, né? Olha que diferente. E aí, quando eu olho hoje, são 18 mil assessores na XP. O assessor da XP que está, assim como você, 4, 5, 6, 7 anos, a visão é muito mais de planejador financeiro. Ou seja, a sua mentalidade é planejador financeiro. Só que são milhares de gerentes de conta hoje. E eu conheço alguns desses gerentes de conta hoje. Inclusive, esse ano eu fui acionado por alguns. Tem um grupo de 10 pessoas, eu conheço 2 gerentes, que o mote foi, a gente quer falar com você porque a gente é gerente e a gente quer virar assessor. Ah, que legal. Falei, muito bacana. Mas são estágios diferentes. Ou seja, a pessoa que é gerente quer virar assessor de investimentos, a pessoa que já é assessor já está com a mentalidade de planejador. Dá um passo à frente. É verdade. Então, quando olha para o futuro, esse benefício é ganha-ganha para o mercado, para a especialidade, para o serviço de excelência, para o cliente. Por outro lado, a grande dor, e aí eu vou colocar a dor da velocidade, né? Porque a XP e, claro, outros players têm um serviço muito especializado e dedicado, mas a gente tem ainda a dor da ansiedade do brasileiro médio, que ele quer o ganho rápido. Por exemplo, a dor para o futuro de mercado financeiro, na minha opinião, e nem é mercado financeiro, mas as pessoas vendem como mercado financeiro, por exemplo, a estrutura de bets. Sim. Né? Assim, essa estrutura que eles encarapuçam de mercado financeiro, que não é mercado financeiro, quero deixar claro aqui, né? O jogo do tigrinho não é mercado financeiro. Bet não é mercado financeiro. Aposta não é mercado financeiro, né? Não é investimento isso. Mas as pessoas fazem porque elas querem um retorno rápido. Isso também tende a aumentar. Sim. Então, aqui eu trouxe um pouco dos 2 contrapontos. Fico muito feliz para nós. Mas é o que me preocupa porque as pessoas, no final, elas querem para ontem um ganho rápido. Então, eu acho que a educação financeira no Brasil ainda tem muito a evoluir.
Eu acho que você está, então, no caminho certo, né, nessa nova área, conseguindo disseminar isso daí. Mas você acredita que será o próximo grande passo nesse setor, essa questão da educação financeira? É por isso que você está nessa área. Você é visionário, né, Ednar? Olha, talvez um pouco disso, talvez. Eu acho que é a educação financeira que vai realmente... Porque enquanto as pessoas acham que BET é investimento, eu acho que tem uma falta de conhecimento que a gente precisa urgentemente levar informação para as pessoas. Você concorda? Olha, e você já trouxe, dentro da sua resposta, eu já trouxe um pouco dentro da sua pergunta, eu já trouxe um pouco da resposta. Cada vez mais hoje em dia, e eu até quero conectar num tema que é o tema da inteligência, da tecnologia. Hoje, que eu percebo, a gente fala muito de educação, mas através da informação. Sim. Por quê? O processo, por exemplo, eu faço 40 anos em 2025, né? Sou jovem, mas assim, o meu método de ensino foi outro. Eu cresci, era mimeógrafo na sala, né? Eu fazia trabalho na folha de almaço. Imagina na minha idade, então, né? Que eu sou 10 anos depois, você tá achando... Mas a gente tá no mesmo nível, tá? No mundo do jogo, tá? No mundo do jogo. Tá bom. O nosso ciclo foi diferente, a gente tá no mesmo ciclo. Aí vejo as minhas sobrinhas lá, uma de 9, 10 anos, o nível de trabalho, tecnologia, as coisas estão no dia a dia hoje. E efetivamente, o processo de educação, ele mudou. E mudou muito. E o processo de educação, hoje, ele passa muito pelo fluxo de informação. Um dos amigos que eu fui para o Chile esse ano, com um amigo que ele foi muito legal, né? E esse amigo, ele é um cara extremamente inteligente. E numa conversa, ele falou, cara, mas eu não sou que nem você que lê livro. Eu sou péssimo para ler livro. Eu falei, cara, você não lê livro, mas ele consome artigos especializados na internet. Ele segue pessoas que são especialistas no tema, ou seja, às vezes ele não está lendo o livro, mas ele tá vendo o vídeo do autor. Sim. Ou seja, a informação é a mesma. Então, quando eu olho e trago educação, acho que a educação sim vai continuar como próximo ciclo, mas através de canais diferentes. A educação, ela tende a vir por formas diferentes. Inclusive, essa forma que a gente está interagindo agora é uma forma da gente levar a educação para as pessoas. Como? Informando, trazendo mais detalhes sobre o dia a dia, isso dá mais conforto. Para fechar aqui nessa jornada de educação / informação, tem uma outra amiga também que ela é, assim, tudo que ela faz a checagem, ela vê review. Érica, vamos jantar no restaurante aqui? Ela fala, peraí, só um instante. Vai lá na internet, deixa eu ver os comentários aqui, ó. Ih, aqui, ó, nota 4,5, tá? Então, aqui vale. Nota 2, aqui eu não vou, não. Ela tem esse hoje já. E assim, uma pessoa da nossa geração, tá? E aí eu falei, cara, que loucura, né? O formato de avaliar, a forma como ela se educa para ir jantar ou almoçar ou fazer o entretenimento dela... De acordo com a opinião dos outros. Não precisa ser mais do Ednar que conhece. Ela tá vendo na internet lá pessoas que ela não conhece que estão avaliando. Tanto que eu falei, cara, que sacada. E aí eu comecei a colocar isso no meu dia a dia, né? Que também é uma forma de educação. Então, eu acredito que a educação, ela é super importante. A educação no mercado financeiro, ela vai continuar com muita força. Talvez o formato muda. Talvez a gente, ao invés de criar grandes cursos, serão cursos encapsulados, cursos curtos, cursos em pílulas, para que, de fato, a gente consiga levar essa informação para concorrer um pouquinho no dia a dia. Enquanto as pessoas rolam tela, né? Eu quero ver se eu consigo colocar mais conteúdos lá nessa rolagem de tela para falar, oi, tudo bem, mas é importante educação financeira. 5% de rentabilidade garantida? Não, é cilada, sai daí. Então, tem outros caminhos que eu gostaria de levar através da educação / informação. Muito legal. Agora, falando um pouquinho de 2025, se você tivesse que falar em uma frase para os investidores, o que eles têm que priorizar para o próximo ano, qual seria? Qual seria a sua sugestão? Olha, para 2025, e aí eu lembro da minha primeira crise, né? Eu comentei para você aqui hoje que eu lá em 2006, 2007, 2008, eu estava trabalhando na Bolsa, e na Bolsa, lá em 2008, quando teve a crise do subprime, eu trabalhava no pregão, e eu peguei o circuit break no pregão. Nossa. Foi super engraçado, né? Porque né? Não faz nada. Não faz nada. Travou. Fechou. Ninguém faz nada. Imagina, eu estava no Citibank, lembra que eu passei ali no Citi? Imagina, apuros, porque estava no miolo ali, bem no ápice da discussão. E aí, poxa, legal, 2008. Aí depois, na minha percepção, 2015 foi um ano muito severo para mim.
Porque em 2015 eu estava numa fase de busca de carreira. Era agente autônomo, não tinha carteira consolidada ainda. Então, a crise ela doeu no meu dia a dia de assessor. No meu dia a dia familiar. Então, 2015 foi muito duro para mim mesmo, assim, enquanto profissional, enquanto familiar. Muito duro mesmo. E depois 2020, 2021, né? 2020, 2021 eu já tinha uma reserva, não deu tanto na minha família, mas deu no meu dia a dia. Então, claro que 2008, 2015, 2021 traz bastante casca pra gente, né? Para 2025, e aí talvez aqui a provocação que eu deixo para as pessoas faça um retrospecto de como vocês estavam nas crises anteriores. Porque é importante isso, né? Boa. Se eu falar para você assim, onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra. Você vai lembrar. Todo mundo lembra. Se eu falar assim, onde você estava no dia do 7-1 do Brasil e Alemanha? Você lembra? Não sobreviveu. Então, a mensagem objetiva para 2025 apertem os cintos e olhem para o longo prazo, que no final vai dar tudo bem. Ficou claríssimo, ficou claríssimo. Não, super obrigada. E que mensagem você gostaria de deixar, Ednar, para aquelas pessoas que querem começar a trilhar nesse mercado financeiro? Muito bom. Olha, esse é o mote que... Tanto como investidor quanto profissional. Exato, exatamente isso, né? Esse é o mote que eu gostaria de passar uma mensagem um pouco diferente, porque é muito interessante a gente olha, por exemplo, o Barsi, o Warren Buffett, né? A gente tem muitos investidores, né, de longo prazo, que esses investidores eles têm muito sucesso. E aí, trazendo aqui uma primeira mensagem para a pessoa que vai começar, começa do básico, mas comece. Hoje, olha que engraçado, dá para comprar uma cota de fundo imobiliário e tem fundo imobiliário que a cota custa R$10. Claro que aqui não é recomendação de investimentos, né? Tem que ver seu perfil de investidor, se você é agressivo, fez o seu objetivo, mas dá. Ednar, mas R$10 dá. Um McDonald's, hoje o combo custa 40. Economiza no McDonald's e compra uma cota de fundo imobiliário. Porque não é a economia do McDonald's, porque o McDonald's não é alimento, uma fartura, né? Você pode comer em casa pagando muito mais barato e economizar. Porque a gente tem... E aí o investidor ele não começa porque ele foi naquela ânsia de querer ter 500% de rentabilidade. O Warren Buffett não começou assim, ele começou pequeno. Ele só passou a ganhar dinheiro depois dos 50 e pouco. O Barsi hoje é o rei dos dividendos, mas ele durante muito tempo ele não ganha dinheiro. É a disciplina do longo prazo. E aí, é uma dor, né? O contrapartida é o seguinte, a gente é imediatista. Se eu perguntar para a nossa audiência, se eu perguntar para o nosso ciclo de pessoas, o que é longo prazo, as pessoas têm dificuldade de responder. O que é longo prazo para você? 2 anos, 6 meses? Não é isso. É um prazo muito maior. Porque as pessoas não se veem no longo prazo. E claro que a maior parte dos brasileiros, eles veem muito na escassez, né? Pagando conta aqui, é perto daqui, é perto de lá. E a primeira graninha que sobra para as pessoas que vivem na escassez, o que ela faz? Cara, eu tô tão ferrado aqui. Sobrou essa graninha que eu vou fazer? Eu mereço um McDonald's, uma blusinha nova da Shopee, eu mereço um sapato novo, um tênis novo, uma viagem nova. E elas não pensam no futuro. Então, investidor, para quem está começando, tenha a disciplina de fazer todos os meses a mesma coisa, de forma consistente e resiliente. Independente do tamanho, dá para começar pequenininho, mas no futuro tem estratégia de sucesso. Tá? Essa é a principal mensagem. E para o profissional, é claro que quando eu penso em carreira, mar azul, tá? Eu vejo uma grande oportunidade aqui. Consultem o número de corretores de imóveis, o número de advogados no Brasil, que são outras profissões que, quando eu penso, por exemplo, no nível de renda da pessoa bem-sucedida, um advogado bem-sucedido, um corretor de imóveis bem-sucedido, são áreas totalmente diferentes. E um assessor de investimentos bem-sucedido, talvez o assessor de investimentos ganhe o mesmo pouco mais. Montante ou mais do que... Verdade. Que está muito distante da renda média do brasileiro. Ou seja, dá para ganhar uma grana numa profissão que tende a ter consolidação, que aí falamos sobre futuro, sobre várias perspectivas aqui que trazem a inclinação de que, de fato, o mercado financeiro ele vai continuar andando. Porque, sim, tem uma oportunidade boa para fazer. E aí, o ponto talvez focal as pessoas não começam porque elas não conseguem ver a atividade secundária. As pessoas não começam e o mercado financeiro começa da noite para a certificação, sobre um pouquinho de final de semana, tirou a certificação, começa a fazer um trabalhinho bem silencioso e planeje-se para virar a chave, porque muitas vezes as pessoas acham que vou chegar no mercado financeiro, que aí eu volto no tema da velocidade. Acho que vou chegar no mercado financeiro, com 2 meses vou ganhar R$18 mil por mês,
vão ter 2 clientes na carteira, multimilionários, vão jogar golfe de quarta e quinta. Não é assim. Isso não funciona. Essa realidade não existe. E se existe, é para pouquíssimas pessoas. Não, e não existe, assim, é o que eu acho. As pessoas, elas criam uma história, uma narrativa que não existe. Por exemplo, a pessoa ela faz uma transição de carreira, para ela chegar a ser advogado sênior em determinado lugar, quantos anos ela demorou para chegar? Agora, faz uma transição de carreira, acha que em 1, 2 anos vai estar pronto? E que já vai ser... Não funciona assim. Né? Então, as pessoas têm que só lembrar o seguinte, ok, já tem muita experiência como advogado, como contador, com o que seja. Mas neste mundo daqui, né, calma aí, tenha a humildade de reconhecer este mundo, eu sou júnior, por mais que eu tenha idade e experiência. Né? Então, eu acho que às vezes as pessoas fazem uma confusão nessa trajetória, porque em todo lugar que você começa júnior. Ainda mais uma profissão que você nunca fez antes. Então, é um ponto. Agora, qual é a grande vantagem do mercado daqui? Você pode pegar toda a sua experiência e expertise que você teve numa outra função e migrar e agilizar, né? Eu acho, porque o que a gente faz aqui, nós somos assessores de investimentos, nós temos relacionamento. A pessoa que tem sucesso aqui é a pessoa que sabe se relacionar, tem um bom networking e que realmente gosta de estar com pessoas. Quem não gosta de lidar com pessoas não pode ser assessor de investimentos. Né? Não sei se você concorda com essa frase. Concordo 100%. E olha que interessante. Quando a gente... A gente tem uma cadeira estratégica, então a gente, começa a circular no meio da pizza profissional ali, né? Então você tem geralmente pessoas abaixo, você começa a olhar para cima, está mais perto do topo da cadeia. E dentro da minha carreira, eu sempre olho e falo, dentro do mundo corporativo, qual que é a cadeira máxima de uma pessoa do mundo corporativo? A cadeira do CEO. Chegou sucesso, CEO. Qual que é a principal missão de um CEO? Entregar resultado e principalmente através das pessoas. Ou seja, a missão do CEO é cuidar de pessoas. E aí, e realmente até trazendo o seu exemplo, né, as pessoas às vezes estão em outra área, um advogado consolidado e tal, já tem toda a expertise dele. Ele estava ascendendo, sentido CEO no nicho dele. Qual que era o sucesso no nicho dele? Virar CEO e cuidar de pessoas. Cara, migra essa habilidade, traz para cá essa habilidade, que é cuidar de pessoas. E falando de um tema que é um tema que ele é comum para todo mundo. Tem 2 temas que são comuns para todos, tá? 2 temas que, não tem como escapar. Primeiro é a morte. A gente vai morrer. Segundo, dinheiro. Mas a pessoa mora na rua, tal. Ele vive às vezes de doação, né? Assim, o dinheiro ele faz parte do nosso dia a dia para conquistas, enfim, vários fatores para prosperidade. Então, o papel do assessor é trabalhar para que o cliente no futuro ele tenha uma estratégia de sucesso e para que ele no final ele trabalhe e que o máximo de patrimônio dele seja melhor corrigido. Ou seja, o assessor ele cuida de 2 coisas que é vida financeira. Então, são 2 pontos que trazem piso. Adorei o exemplo. Agora, o que eu queria que você falasse um pouquinho como que você acredita que a sua contribuição na XP Educação ajudará a moldar o mercado financeiro nos próximos anos. Prometo que é a última. Boa, não, excelente. E aí, eu até quero tomar um pouco da minha experiência aqui de XP e trazer um pouco da cultura que a gente vive lá dentro, né? Uma das principais missões da XP é transformar a vida das pessoas. Sim. Como que a gente faz isso? Através do cuidado financeiro que a gente tem com as pessoas. Sim. E a educação ela é o que nos amarra. Então, como que eu acredito que a educação ela vai ajudar a companhia? Porque a educação vai fazer com que o assessor ele esteja melhor informado. A educação fará com que o assessor ele consiga levar informação mais assertiva de acordo com a necessidade do cliente. A informação, a educação vai fazer com que o cliente ele consiga entender melhor aquela indicação, aquela sugestão e ele consiga ser mais crítico em relação ao que está chegando. Sim. Não é tudo chegou que bem, amém. Não é assim que funciona. Então, eu vejo a educação como grande pilar
que vai fazer com que a companhia, né, o grupo Ecossistema XP, ele consiga levar a missão que é ajudar mais pessoas, melhorar a vida financeira das pessoas, ajudar as pessoas a viver melhor no longo prazo. E a educação é um pilar-chave para isso. E claro, né, pessoas bem informadas, pessoas bem educadas, elas tendem à prosperidade no geral, né? É isso, então, verdade. A educação é um pilar que é muito forte para isso. Que legal. Olha, eu fico muito feliz, Edna, de você ter compartilhado toda a sua experiência conosco. E eu quero que você agora deixe uma mensagem para todos que vão assistir esse podcast, uma mensagem final para todo mundo, pode ser? Muito bom. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, muito bacana. No segundo momento, eu quero retribuir o convite. Espero você numa estrutura que a gente tem na XP para a gente fazer o mesmo bate-papo, para entender melhor do seu dia, um pouco melhor do seu dia a dia também. E pensando numa mensagem para as pessoas, é claro que a gente faz, né? A gente está nesse mercado, você comentou que está aqui há um pouco mais de 5 anos. A gente faz as coisas com tanto cuidado, né? Com tanta dedicação. E aqui nós somos pioneiros da nossa carreira. Né? Não é que, poxa, o Ednar trabalha, tem lá uma atividade e ele está ganhando para vir aqui. Não, a gente está aqui porque a gente gosta e a gente quer levar isso para mais pessoas. E aí, a mensagem basicamente é o seguinte: desses 30, 40, 50 minutos, assistam esse programa. Cada um tem uma forma, né? Um canal ali, né? Uns escrevem, outros são mais auditivos, outros são mais visuais, mas linkem 3 dicas desse bate-papo, a gente falou bastante coisa aqui, e coloque no dia a dia. Porque no final, hoje, a gente descarta muita coisa, né? Por conta da internet, a gente está vendo e está descartando muita coisa, a gente não está absorvendo. Então, 3 dicas, não dá demais. São 30 minutos de conversa, assiste, ó, legal. Acabou o podcast? Não, a gente está falando de 3 dicas. Para 10 segundinhos aqui, ó, quais são as 3 dicas? Quando até der, legal, entendi. Coloca no papel as 3 dicas e aplica no dia a dia. De fato, já vai ser melhor. Que legal. Super obrigada, viu? Obrigada mesmo. Estou feliz que eu terminei o ano com você aqui conosco e agradeço a gentileza de ter vindo aqui. Você sabe que eu sou sua fã, né? Também, recíproco. Obrigada. Muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades para que a gente tenha conseguido passar uma mensagem boa. Com certeza. Agora você vai virar sócio aqui, entendeu? Do EbanoCast. Gente, muito obrigada. Agradeço ao público, agradeço ao Ednar e espero vê-lo em breve novamente aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Obrigada.